uma aversão à materialidade. E isso é sério, porque isso nos impede de desenvolver a energia do nosso plexo solar, a energia do nosso posicionamento, e, em última instância, nos impede de sermos maduros, de sermos adultos. Então, quando nós não desenvolvemos esta energia de uma maneira adequada, quando nós não equilibramos o nosso terceiro chakra, nós não passamos para a fase adulta, nós ficamos crianças, nós ficamos dependentes, ficamos com esta aversão à realidade, à vida tal qual ela é. Porque eu comecei a perceber essa questão e essa dificuldade. O nosso maior medo é o medo da expansão. O maior problema que todos nós temos é o medo da expansão. A expansão, ela tem, aderir à vida, à abundância da vida, a expansão da vida, é algo que nós tememos muito. E é justamente este temor, ele vem de crenças muito arraigadas em relação à nossa materialidade, a tudo isso. Então, especialmente, eu falo que no mundo das pessoas que não são espiritualistas, esta relação não existe de problema. Então, eu estou aqui na matéria para aproveitar dela, para explorá-la, para dominá-la, e a gente tem essa relação, as pessoas muito materiais, muito materialistas, elas têm esta relação com a matéria. E a matéria, ela é uma coisa só, ela é uma coisa, não existe uma divindade ali. Mas, então, essas pessoas, elas também têm dificuldades com o mundo mais sutil, de perceber o sutil, de perceber as emoções, muitas vezes, de entrar em contato com a sua intuição, com o seu lado mais espiritual, ou seja, com os chakras superiores. No meio, aqui tem o coração. Então, esta relação ela é interessante, muito importante da gente perceber. Nós temos aqui os 3 chakras inferiores e os 3 chakras superiores. Aqui no meio, o que que tem? O coração. E ali o contrário. Então, aquelas pessoas muito espirituais, elas funcionam muito bem na energia sutil, não coração, na energia sutil. Vamos deixar o coração de lado. Na energia sutil, eles têm altas intuições, têm uma percepção sistêmica, conseguem perceber o mundo espiritual e vivem neste mundo espiritual muitas vezes. E ali não conseguem perceber a matéria. Estou falando de um lugar de onde eu também estive, de uma dificuldade, de um conflito muito grande em relação à matéria, em relação a uma aversão e especialmente uma culpa, de uma necessidade de pular de etapa, de sair da etapa matéria. Eu quero sair da etapa matéria. Então, veja bem, eu dei um exemplo de escola. Quando você está numa faculdade, quando você está na escola, qual é o seu pensamento dentro da escola? Você fica com raiva do ano que você está, ou você procura aproveitá-lo ao máximo e aprender com ele ao máximo, de maneira que você, quando forma, tem saudades daquele tempo? É ou não é? Se você passou bem por aquela escola. Então, se você passou bem por aquela escola, você tem amigos, você tem descobertas, você leva essa experiência de muitos anos para frente. Há pouco tempo eu estive em São Paulo, num curso que eu fui fazer lá, e eu encontrei com 2 queridas amigas que há anos eu não via, da época que eu fazia engenharia. Então, quantos anos tem isso? Quando eu formei eu tinha 22 anos, e em engenharia, depois eu fiz psicologia, mas em engenharia eu formei quando eu tinha 22 anos. Então, a experiência de encontrar com aquelas amigas minhas da faculdade, de muitos anos atrás, mesmo que a gente não tinha se encontrado, e jantar juntos, e conversar, e contar sobre a vida, foi uma experiência de amor, de prazer. Então, é esta sensação que a gente vai sentir se nós passarmos bem por estas experiências terrenas. Se a experiência for de amor, de estar, aí entra o coração. Se a experiência nossa
ela é uma experiência de abertura e não de rejeição. Então, quando nós estamos na experiência de estar na vida, na contemplação da vida, e não quero ir embora logo daqui. Eu tive uma experiência de vida de muitas mudanças quando eu era criança, porque meu pai mudava muito, até quando eu era adulta, ele mudava muito, então eu já morei em 33 casas, e aos poucos nós desenvolvemos, de tanta mudança, um espírito contemplativo, mesmo que transitório, em relação aos locais onde nós estamos. E isso também nós podemos desenvolver com o nosso olhar turista, quando você vai num lugar novo, numa cidade nova, que você quer captar da vida e daquela experiência o melhor dela. O melhor dela. Então você vai para uma viagem que você vai fazer de turismo, você vai fotografar. Por que você vai fotografar? Porque você quer lembrar daquele momento, daquele lugar. Assim deveria ser a nossa passagem pela vida terrena, de olhar para isso amorosamente. E isso os xamãs sabem fazer, eles vivem amorosamente. E também dentro de uma das visões da Sudha Dharma Mandalam, que é uma visão que eu me identifico profundamente, védica, que é a visão que eu trabalho dentro do Mahalila, é a visão que eu acredito, que toca meu coração, é que o mundo não é Maya, a vida manifesta não é Maya, Maya é a nossa percepção. Maya é a maneira como a gente percebe a materialidade como não divina, isto é Maya. Maya é não reconhecer o divino em tudo, Maya é não me reconhecer divino. Então, nós temos a consciência e a matéria. E o que é a matéria? Prakti, a matéria, lá na casa do Mahalira, casa 64, é a matéria, é o mundo que manifesta, é o elemento da manifestação. E esse elemento da manifestação está em tudo que é manifesto. Mas o que é manifesto? É tudo que manifesta. Desde a pedra, desde a mais dura pedra, desde o espírito mais rebaixado em termos de consciência, mesmo seres mais demoníacos, até os mais angelicais, mais puros e mais próximos do Criador. Tudo é manifestação. Tudo está na matéria, na Prakti, tudo são qualidades da Prakti que vai de sutil ao denso. Então, tudo é divino. Então, quando nós recolocamos a percepção de que tudo é divino, nós podemos olhar para tudo com um olhar de isto é divino. Uma planta é divino, o meu trabalho, ele é divino, a minha contribuição é divina, aquilo que eu faço é divino, o dinheiro que eu recebo é divino, o dinheiro que eu cobro é divino. Então, deixa de ser uma reflexão baseada em culpa, porque eu não devo fazer isso, porque eu rejeito isso, porque eu rejeito aquilo. Tudo é divino.